8 verbos que parecem ter o mesmo significado em português. Descubra que verbos são esses neste vídeo. Olá! Você está na Aprendendo Português Brasileiro. Eu sou a professora Audrey e neste canal eu falo de português para estrangeiros, cultura brasileira, vida no Brasil e temas ligados à área da educação. Se é a sua primeira vez aqui no canal, eu te dou as boas-vindas. E se você já é inscrito, é uma alegria imensa ter você aqui novamente. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre 8 verbos que nós temos na língua portuguesa e que aparentemente parecem ter o mesmo sentido. Então, neste vídeo aqui, eu vou abordar as definições de cada um destes verbos. Então, é importante que você veja estas definições. E eu também vou colocar exemplos para que você possa comparar o sentido em que nós utilizamos cada um destes verbos. Então, sem mais delongas, vamos começar. E para começar esta lista de 8 verbos que aparentemente parecem ter o mesmo sentido, mas não, eu vou começar pelos verbos saber e conhecer. Bom, qual é a definição do verbo saber? Saber é um verbo que indica um conhecimento mais aprofundado sobre um determinado assunto, como uma habilidade. Conhecer é um verbo que indica a existência de algo, o conhecimento de que algo ou alguém existe. Por isso, nós usamos este verbo para falar de pessoas, lugares, objetos e também situações. Veja a seguir os exemplos para que você possa comparar o uso destes 2 verbos. Você sabe falar português? Você conhece a língua portuguesa? Você sabe onde fica a cidade do Rio de Janeiro? Você conhece a cidade do Rio de Janeiro? Então, você veja aqui com os exemplos do verbo saber, se mostrou que a pessoa deve ter algum tipo de conhecimento mais teórico, uma habilidade para responder estas perguntas. Ao passo que com o verbo conhecer, evidenciou, mostrou que a pessoa deve responder a estas perguntas com o sentido de conhecimento, de existência de um determinado lugar ou do idioma. E os próximos verbos desta lista de verbos que parecem ter o mesmo significado, mas não têm exatamente. Eu vou falar dos verbos precisar e necessitar. E talvez você pergunte, mas professora, estes verbos não são sinônimos? Sim,
eles são considerados sinônimos. Só que em português, quando eu emprego cada um destes dois verbos, eles transmitem uma mensagem diferente. Quando eu uso o verbo precisar, este verbo indica uma necessidade menor e menos urgente. E quando eu escolho usar o verbo necessitar, este verbo, ao contrário, indica uma necessidade maior e mais urgente. Então, eu vou colocar aqui para você os exemplos. Ela precisa de férias. Ela necessita de férias. Ele precisa ir ao mercado. Ele necessita ir ao mercado. Então, quando eu emprego o verbo precisar, indica menos urgência. E o verbo necessitar, ao contrário, mais urgência. Bom, e agora eu vou falar de dois verbos que costumam confundir bastante os estudantes de língua portuguesa, que são os verbos brincar e jogar. Mas antes de eu falar destes dois verbos que são muito importantes em português, se este vídeo já está te ajudando, já está fazendo sentido nos seus estudos de português, eu peço o seu like e vamos falar destes dois verbos. Qual é a definição do verbo brincar? Brincar é um verbo que indica uma atividade sem estrutura, algo que é feito de forma livre. O verbo jogar, ao contrário, indica uma atividade feita com estrutura, com regras e um nível até mesmo mais competitivo. Por isso, este verbo é ligado sempre aos esportes. Veja a seguir os exemplos. As crianças brincam no parque. As crianças jogam vôlei no parque. Os alunos brincam com uma bola. Os alunos jogam futebol. Então, você veja aqui, de acordo com os exemplos, o verbo brincar, ele foi empregado para dar um sentido de uma atividade sem regras, livre. E o jogar, ao contrário, indicou uma atividade com regras, mais estruturada. E os dois últimos verbos desta lista de 8 verbos que parecem ter o mesmo sentido em português, mas não tem exatamente. Eu vou falar dos verbos adorar e encantar. E também, talvez, você pergunte, mas professora, adorar e encantar não são sinônimos? Bom, não para nós, e eu vou passar para você agora as definições. O verbo adorar é um verbo que indica um gosto, uma admiração por algo, por alguém, de uma forma mais exagerada. Encantar é um verbo que indica um gosto, uma admiração por algo ou alguém de uma forma mais fascinante,
cativante, como um encanto mesmo. Veja a seguir os exemplos. Maria adorou sua casa nova. Maria está encantada com a sua casa nova. Maria adora ver filmes. Maria se encanta quando vê filmes. Então você veja que quando nós comparamos os usos destes dois verbos, adorar indica uma preferência maior, mais exagerada, e encantar indica uma sensação realmente de fascinação, de encantamento. E este foi o vídeo em que eu expliquei para você 8 verbos em português que parecem ter o mesmo significado, mas não têm exatamente. Agora, conte aqui embaixo para mim nos comentários. Você já sabia da diferença destes verbos? Ou foi uma novidade para você? Comente aqui embaixo que eu vou gostar de saber. E se este vídeo ajudou você nos seus estudos de português, e eu espero que sim, por favor deixe o seu like e se inscreva no canal se é a sua primeira vez por aqui. E eu vou aproveitar e te dar uma dica. Veja outros vídeos que estão aqui no canal e que podem te ajudar muito nos seus estudos de português. Obrigada, um abração, até mais e tchau, tchau.